Olá, amigos! Que bom que estamos aqui novamente para fazer a nossa reflexão evangélica. O nosso objetivo é o 20º domingo do Tempo Comum. Estamos no ano C, então estamos acompanhando o evangelista São Lucas. Para esse domingo está previsto o evangelho do capítulo 14, versículos 7 a 14. A liturgia também coloca o versículo 1, inclui nisso, né? Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição e eles o espiavam. Então, esse versículo 1 também está incluído e é muito importante para a gente entender o contexto do que vem explicado depois no próprio Evangelho. Mas vamos contar o que acontece antes, sobretudo porque no domingo anterior, o 21º domingo do Tempo Comum, nós não fizemos reflexão sobre o Evangelho do domingo, mas sobre a festa da Assunção de Nossa Senhora. Então nós não lemos o Evangelho próprio do domingo e convém então explicar o contexto prévio para a gente entender onde que nós estamos, né? Jesus tinha entrado em uma reflexão muito forte sobre o que há de vir, que os discípulos estão convidados a entrar pela porta estreita, estão convidados a fazer um caminho de santidade e não de simplesmente cumprir regras. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, muitos procurarão entrar e não conseguirão entrar. Aí Jesus conta uma parábola dura, daqueles que tocam a porta e dizem, Senhor, Senhor, e disse, eu não os conheço. Eu não os conheço. Eis que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Finalmente, termina o capítulo 13 com essas palavras de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha recolhe os teus pintainhos debaixo das asas, mas você não quis, tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Sim, eu vos digo, não me vereis até o dia em que direis, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo, sobretudo aos fariseus, aos chefes do povo, aos levitas, aos doutores da lei, aos sumos sacerdotes, aos membros do sinédrio, a todos aqueles que são os especialistas em santidade. Quantas vezes eu quis ensinar para vocês o caminho da santidade e vocês não quiseram. E por isso, engrenamos capítulo 14 com esse primeiro versículo, que em certo sábado, Jesus estava novamente na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus não desistia dos fariseus. Jesus queria conquistá-los a toda custa, porque sabia, eles são estudiosos da lei, eles leram a palavra de Deus. Não é possível que eu abandone esses meus filhos. Mas eles estavam fechados, com o coração fechado. Olha o que está escrito. Ainda que Jesus foi à casa deles, imagina o privilégio de receber Jesus na sua casa, eles o espiavam. Ou seja, estavam com o seu coração fechado. E a única coisa que eles esperavam era uma oportunidade para pegar Jesus em contradição. Então, esse é o contexto do evangelho que nós lemos para o 22º domingo do Tempo Comum, que é quando Jesus está falando aos fariseus, do qual ele está na casa. Jesus está então na casa de um desses chefes dos fariseus, então deve haver outros fariseus ainda. Então ele está falando, olha, essa questão dos lugares do banquete e depois a escolha dos convidados. Então, leiam, por favor, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, o versículo número 1, e depois dos versículos 7 ao 14. E logo a continuação eu lhes proponho duas perguntas e depois lhes ofereço uma resposta, que não é a única resposta, tá bom? Quando a gente faz essas reflexões, nós não queremos fechar todo o tema, é apenas uma das reflexões que se pode fazer em torno
a esse texto evangélico. Boa leitura. Então, agora nos propomos responder às perguntas. A primeira delas é: o que significa que todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado? Então, acabamos de ler aqui, Jesus, ele então narra que em uma parábola os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, ele diz: quando alguém te convidar, vai lá para o último lugar, porque assim quem te convidou te convidará mais para cima, né? Porque não te corresponde o último lugar, né? Mas o teu lugar é mais para cima. Mas como você voluntariamente se colocou atrás, quem te convidou vai dizer: olha, não fiquei atrás, vem para cá, né? Enquanto que aquele que se colocou lá em primeiro lugar e não lhe corresponde porque chegou alguém mais importante, mais considerado, então, com toda a dor no coração, quem te convidou e convidou o outro vai chegar para você e dizer: olha, me desculpe, mas esse lugar está reservado para essa outra pessoa, por favor, você poderia ser dele o lugar. E como os outros lugares já vão estar ocupados, você vai ocupar o último lugar. Essa é uma parábola, porque Jesus não lhe importa para nada saber qual é o lugar mais importante nos banquetes, né? Imagina se Jesus está preocupado com isso. Nós temos que fazer conexão com o que nós lemos antes. Jesus tinha falado: entrai pela porta estreita, busquem a santidade, busquem a salvação, porque a nossa vida aqui na Terra não está focada em ser feliz, em se realizar. Todas essas coisas são consequências de uma vida de santidade, ou seja, viver segundo Deus. Viver segundo o que Deus sonhou para nós, porque Deus sabe qual é a melhor maneira de nos realizar. Não somos nós que sabemos, nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos nada. A nossa visão, é assim, pequena. A nossa visão é ridícula, porque nós conseguimos ver o horizonte só da nossa curta mente. Enquanto que o horizonte de Deus é o horizonte do Criador, é o horizonte eterno, que ele vê a nossa vida em perspectiva da eternidade. Então ele está dizendo: meu filho, deixa de sonhar tão pouco, eu tenho um sonho muito mais maravilhoso para você. Abre os olhos e faz o que eu estou te dizendo. Esse é o caminho da santidade. Essa é a porta estreita. É viver as virtudes, exercer a fé, a esperança, a caridade, aceitar a nossa cruz, lutar contra as nossas dificuldades para ser boas pessoas, vencer as nossas paixões. E assim nós estamos entrando pela porta estreita. Então, isso, sobretudo, significa: aquele que se humilha será exaltado. Quando você se humilha, você reconhece as suas próprias misérias. Você se reconhece como pouca coisa. Nós temos horror em reconhecer as nossas misérias. Horror em reconhecer para nós mesmos. Nós tratamos de maquiar as nossas misérias, dizendo que são erros, são equívocos, foram as circunstâncias, foram as outras pessoas, eu não. Os outros me levaram, me conduziram, me enganaram. Eu nunca erro, não. Como que eu vou fazer uma coisa dessas? Enquanto que, na verdade, nós sim somos miseráveis. Porque nós temos uma deficiência de nascimento que se chama pecado original. Pecado original. Nós herdamos de Adão e Eva essa tendência à maldade, que é a tríplice concupiscência. Ou seja, nós temos essa inclinação para o mal. A nossa inteligência está ferida, a nossa força de vontade está ferida, e a nossa psicologia, o nosso equilíbrio, os nossos sentimentos, as nossas paixões estão feridos. Então,
nós não conseguimos ver a verdade com claridade. Às vezes a gente não vê, está meio nebuloso e acabamos indo pela ideologia. Às vezes nós queremos fazer o bem e não temos força para fazê-lo. Às vezes nós queremos evitar o mal e não temos força para evitá-lo. A nossa vontade é débil. Ah, não, padre, eu tenho uma vontade muito forte. Olha só como eu consegui me vencer no domínio do meu corpo. Talvez você consiga vencer isso daí. Mas em outros aspectos, talvez você perdeu muitas vezes. E não tem nenhum problema você reconhecer isso. Quantas vezes nós vemos que existe uma desordem nos nossos sentimentos, nas nossas paixões? Pode ser na ira, na inveja, na luxúria, na gula, no ciúme, na soberba, na vaidade. Cada um manca do seu jeito. Então, reconhecer isso é colocar-se em último lugar. Porque quem se humilha será exaltado. O que quer dizer isso? Deus vai pegar esse ato de humildade no qual você se abandona, se abre, se transparece diante de Deus. Deus vai te pegar lá do fundo e vai dizer: muito bem, meu filho, muito bem, minha filha, você realmente não pode por tua conta, mas eu posso. Então eu vou te carregar sobre mim. Eu vou te levar mais para cima. É o que Jesus está dizendo. Vai, ocupa o último lugar, porque então aquele que te convidou vai te puxar e dizer: vem, meu amigo, senta-te mais para frente. Afinal de contas, o reino dos céus não é comparado a um grande banquete? Então, quando eu me humilho e me coloco no último lugar, Deus vem e me coloca no primeiro lugar. Porque então, eu humilhando, eu reconheço a minha miséria. Então, reconhecendo, eu deixo que Deus atue. Quando eu não reconheço, eu não deixo que Deus atue. Porque eu estou dizendo para ele: não, Deus, eu posso por conta própria. Eu não preciso da tua ajuda. E Deus vai me dizer: tá bom, tudo bem, caminha. Pá! Lá vou eu para o último lugar. Porque eu não consigo. Então, isso é também o que significa no Evangelho do domingo passado, né? Que deveríamos ter refletido, mas foi a festa da Assunção de Nossa Senhora, e que festa, não? Aquele que diz: eis que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quer dizer, aqueles que voluntariamente se colocam por último serão os primeiros, porque Deus mesmo os carrega. E quem se acha primeiro porque quer correr com as suas próprias pernas, acaba sendo o último, porque não tem as pernas de Deus, não tem as asas de Deus, não está nas costas de Deus para chegar nos lugares que Deus tem sonhado para nós. Então, se nós tratamos de realizar os nossos sonhos, nós vamos ficar sempre a um nível muito baixo. Se nós nos humilhamos e deixamos que Deus realize os seus sonhos em nós, nós vamos voar. E aí vem a segunda pergunta: por que devemos prestar nossos favores a quem não tem como retribuir? Deus não quer com isso dizer que nós não podemos fazer favores a quem sim pode retribuir. Claro que nós podemos. São nossos amigos, são nossos parentes, são as pessoas que estão mais próximos de nós e que vão retribuir, não tem nenhum problema. O que Deus está nos convidando é que nós transcendamos esse nível. Não ficamos só no nível humano, que é o nível do do ut des, ou seja, eu dou para receber, porque eu gosto de receber. Todo mundo gosta de receber e é um direito que nós temos. Mas Deus está dizendo: ok, se você quer receber as glórias eternas, então dá para quem não pode te retribuir. Porque então quem vai te retribuir sou eu, ou seja, Ele. Ele. Dá para quem não pode retribuir, quem não tem condições de retribuir, quem está em suma necessidade. Afinal de contas, não foi Deus que disse:
quem der de beber a um desses pequeninos é a mim que está dando de beber? Então, se eu estou dando para quem não pode retribuir, eu estou dando para Deus. Porque essa pessoa que não pode retribuir é um desses pequeninos, que é Deus mesmo no meu caminho. Quantas vezes Deus se aparece no meu caminho e eu não me dou conta? Porque eu não quis dar. Eu não quis sair ao encontro. E olha bem, quantas vezes o dar não significa dar materialmente. Não significa realmente convidar para uma festa na minha casa. O dar pode ser dar atenção, conversar com a pessoa, se interessar por ela, tratar-lhe como uma pessoa, tratar-lhe como uma pessoa que eu conheço ou que eu poderia conhecer, que eu tenho interesse em ter uma amizade. Afinal de contas, se eu chego num lugar onde eu sei que existem pessoas que estão bem encontradas, vamos dizer que eu sou de uma empresa e vou num convênio de empresas e encontro outras pessoas que são desse nível. Eu tenho interesse em fazer amizades. Então eu vou, me apresento, entrego meu cartão, converso. Será que eu não posso fazer o mesmo com pessoas que não têm como retribuir? Talvez eu não vou dar o endereço da minha casa, talvez eu não vou dar o meu telefone, mas eu posso conversar com ela. Eu posso perguntar o seu nome, eu posso me interessar, eu posso verdadeiramente rezar por ela, interceder por ela. Eu posso agradecê-la, eu posso abraçá-la. Quantas coisas boas eu posso fazer além da ajuda material? É óbvio que a ajuda material também é muito importante. Quantas pessoas realmente não conseguem com o que se alimentar, com o que se abrigar, né? Também é importante isso. Então Jesus, ele nos convida. Você quer realmente crescer em santidade e ser feliz nessa vida e na eternidade? Eu te coloco aqui 2 caminhos. Coloque-se em último lugar, aceitando as tuas misérias, e saia ao encontro daqueles que não têm como retribuir. Eu mesmo vou retribuir. Eu mesmo vou te carregar nas costas e vou te colocar em primeiro lugar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!